1 João capítulo 1 diz assim: o que era desde o princípio, o que vimos, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos na nossa mão apalparam, a respeito do verbo da vida, pois a vida foi manifesta e nós vimos e damos testemunho dela. A vós anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nós foi manifesta. Sim, o que vimos e ouvimos. Isso vos anunciamos, para que também tenhas comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevo, para que a nossa alegria seja completa. Pai, essa é a tua palavra e nós rogamos por ela. Por isso, Espírito Santo, eu quero te louvar. Te louvar, Senhor, porque o Senhor é bom. Te louvar, Senhor, porque o Senhor é poderoso. E nessa manhã, Pai, eu possa ser o instrumento do Senhor, para que a tua glória se manifeste, para que o teu poder se manifeste, e eu possa simplesmente ser o dispenseiro da tua palavra. Assim nós te louvamos, nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor no nome de Jesus. Amém. Quando nós paramos para refletir sobre o Natal, essa é a terceira mensagem que nós pregamos sobre o Natal, a luz que brilha, a luz que brilhou. Semana passada nós falamos de Isaías, 400 a 500 anos antes de Cristo, falando de um menino que foi dado, que o governo estava sobre ele. E lá em Isaías 51, 52, você vai ver a Isaías completar aquele chamado e dizer que ele ia sofrer, que ele ia morrer, que ele ia ressuscitar. Pois bem, Isaías está escrevendo isso 600 anos, 500 anos antes de Cristo. Agora, o apóstolo João está escrevendo 90 anos depois de Cristo, quase no final do primeiro século, e agora ele está escrevendo as cartas dele, e agora ele está falando de algo que aconteceu, não de algo que iria acontecer, mas de algo que já aconteceu. Então o que a gente aprende? Que o Evangelho, qual é a doutrina do Natal? O que significa Natal? Qual é o significado? O que é a doutrina? A doutrina é aquilo que a gente crê. O Evangelho é as boas novas, é aquilo que é bom. Então a doutrina do Natal é o Evangelho, as boas novas, aquilo que foi dado, aquilo que foi entregue. Então o Evangelho é aquela grande luz que ilumina toda a escuridão. O mundo andava em trevas e não tinha expectativa para ele. Então a luz de Cristo ilumina toda a humanidade. É o feriado que a gente contempla, o mundo inteiro contempla. Ninguém talvez entenda o significado do Natal, mas o mundo inteiro contempla. Por isso que é uma grande luz e uma grande trevas. Porque se você for para Nova York, tem lá a avenida lá que está lotada de luz. Você vai para todo lugar, luzinha piscando. E pisca a luzinha e vai, compra a luzinha. Aí tem, não sei se você é assim, mas tem muita gente que fala: não, minha árvore de Natal está velha, compra uma árvore de Natal nova e põe luzinha, sobe em cima, desce luzinha, tem que pôr luzinha, tira a luzinha e vamos com luzinha. Mas as trevas continuam, o vazio continua. Então, o que a gente aprendeu nesses dias? Que vivemos uma geração que perdeu a dimensão de quem Jesus é. Não importa o rico, não importa o pobre. O vazio continua lá. As pessoas continuam com vazio na alma. Nunca se falou tanto de depressão, de ansiedade, síndrome do pânico, tantas outras coisas. É lógico que a gente pode usar psicologia, a gente pode usar remédio, a gente pode usar tantas outras coisas, mas a real de um cientista dizendo sobre isso, que ele falou assim: a maior causa de depressão são segredos nunca falados. Aí o salmista vai dizer assim: enquanto eu me calei, os meus ossos apodreceram. Na Bíblia, segredo que nunca foi dito é pecado nunca confessado. E o osso parece que vai explodir, porque o Senhor sempre vem lembrando e o diabo sempre está acusando. Então nós precisamos entender que essa luz se manifesta. Em Cristo a gente encontra o quê? Paz, alegria, nós encontramos esperança, nós encontramos salvação. Você vê que Jesus, quando ele é anunciado, os magos do Oriente vêm para ver aquela grande luz. Simão vai para o templo para pegar aquele bebê. Ou seja, a luz de Cristo, o bebê Jesus, já está causando um grande alvoroço.
E quando ele tinha 12 anos, ele é esquecido no templo, ele senta com os doutores da lei para fazer o quê? Para anunciar a palavra de Deus. E ele está ensinando. Ele fala, eu sou na casa do meu pai. E as pessoas ficavam maravilhosas. Esses dias eu estava fazendo um casamento. Por que Jesus... Você sabe qual foi o primeiro milagre de Jesus? Alguém sabe? Hã? Vamos lá, fala alto aí para nós. Água, transformar água em vinho. Na onde foi? Num casamento. Qual foi a primeira instituição que o Senhor instituiu na terra? Família. Qual é a instituição mais destruída hoje na terra? Por que Jesus fez um milagre na família? Para ressignificar tudo aquilo que perdeu o significado. Então toda vez que a gente lembra do Natal, que a gente ressignifique quem Jesus é. Então nós não podemos perder de vista quem Jesus é. Nós podemos falar de Deus, mas quando você fala de Jesus, as pessoas ficam rejeitando Ele. Então nós precisamos entender o significado do Natal. Nós precisamos entender o que significa isso. E agora João escreve algo maravilhoso. A luz que se revela. Repete comigo, a luz que se revela. Jesus se fez revelar. E aí, olha que interessante, olha que João diz no versículo 1, o que era desde o princípio e o que ouvimos e vimos com os nossos olhos. João não está escrevendo de algo que ele teve ideia. João não está escrevendo de algo que ele pensou e imaginou. Ele está falando de algo que eu vi e ouvi. Ele está falando de algo que ele palpou, algo que ele experimentou. Então a primeira coisa que nós aprendemos, que Jesus não é um conto de fábulas. Jesus não é uma historinha em quadrinhos. Jesus não é o Superman, Jesus não é o Batman, Jesus não é esses heróis, os gladiadores, não é nada disso. Jesus não é um conto de fada. Jesus não é uma ficção. Jesus é o Deus encarnado. Que nem diz João no primeiro livro dele. No princípio, ele fala assim, o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo encarnado, Jesus encarnado, habitou em nós. Então ele viu e ouviu. Então, ou seja, toda fala de Jesus, ainda bebê, revelou a promessa de Isaías. Jesus nem falava, mas ele já falava. Porque a fala é um meio de comunicação, mas não é toda a comunicação. Só a presença dele já manifestava a glória dele, porque como bebê, ele causou um alvoroço, ao ponto de um rei querer matar as crianças. Então um bebê já manifestou, olha o poder de Jesus. Então, ou seja, ele já se manifestou. Agora, eu ouvi dizer que Jesus nasceu de uma forma extraordinária, milagres. Maria ficou grávida sem ter intimidade. Se alguém chegar para você e falar assim, ó, uma moça chegar para você, eu estou grávida, mas ainda eu continuo pura, você vai falar, tá bom. Você vai julgar, você é pecador igual eu. Você julga, eu sei que você julga. Então, ou seja, nós nunca ia acreditarmos, mas ele nasceu de uma forma milagrosa. O Espírito estava sobre ele. Então ouvimos, agora vimos. O que vimos? Deus se revelou como homem e experimentou as nossas dores. Ele nasceu, ele cresceu, ele teve fome, ele teve sede, ele foi para o deserto, ele foi tentado. Se é tu, filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Aí depois fala, Senhor, pula daqui, lança os teus anjos para cá. Está escrito, não tentará o Senhor o seu Deus. Ou seja, ele passou pelas mesmas dores que nós passamos. Ele sabe o que é ter fome, ele sabe o que é ter sede, ele sabe o que é ser traído, ele sabe o que é ser vendido, porque Judas vendeu ele por 30 moedas de prata. Ele sabe o que é deixado, os mesmos que gritaram, Hosana, 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 é os mesmos que naquele grande dia diz, crucifique, 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 crucifique. É as mesmas pessoas. Ah, pastor, mas hoje eu não faço isso. Talvez não, de uma forma literal, mas talvez na hora que você precisa, você ora. Mas na hora que você celebra, você não agradece. Eu lembro até hoje, eu jogava no time de São Bernardo, nós subimos de divisão, e todo dia a gente fazia culto. Nós subimos a divisão, fomos para a final, ganhamos o título.
Aí era para ir para a igreja. Para onde a gente foi? Comemorar. E naquele dia eu lembro até hoje. O pessoal era tanto exagero de comemoração que saiu 10 meninos em 10 táxis. Você imagina, 10 pessoas e 10 táxis. Cada um sozinho num táxi. Para poder celebrar. Eu cheguei no lugar, o Espírito Santo falou comigo, eu peguei o táxi e voltei para minha casa. Voltei para o alojamento e fui orar. Quantos foram curados e quantos voltaram para agradecer? Talvez a gente não literalmente falamos crucifique, mas na hora de agradecer, a gente agradece o nosso braço, a gente agradece a nossa força, a gente agradece o nosso talento, mas a gente não ajoelha e diz, obrigado, Jesus. Então a gente não crucifica literalmente, mas a gente crucifica através dos nossos atos. Agora olha que Paulo fala aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Tende vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, nos substituindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo uma forma de servo, tornando semelhante aos homens, reconhecendo em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Agora olha que interessante. Quem que se humilhou? Jesus. Qual que é a maior humilhação de Jesus? Morrer na cruz? Não. A maior humilhação de Jesus é diminuir a sua glória e se tornar um de nós. A única prerrogativa aqui que nós não podemos fazer é se humilhar. Sabe por quê? Porque a gente já é humilhado. A gente não reconhece que é. Mas você já é humilhado. Quem é humilhado não tem como se humilhar. A gente acha que não é, mas é. Porque na hora da dor Deus te põe de joelho. E você se ajoelha. Por isso que a Bíblia diz, todo joelho dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. A única prerrogativa de humilhação é o próprio Deus. O próprio Deus que se humilha, se tornando como um de nós. Eu e você não podemos nos humilhar porque já somos humilhados. A gente não reconhece, mas já é. Por isso ele se revelou a nós. Então ele ouvimos, tocamos. O pastor, os magos do Oriente foi tocar o menino Jesus. Simeão foi para o templo e tocou Jesus. Todo mundo tocou Jesus. Aquela mulher que estava em fluxo de sangue havia 20 anos. Ela já tinha gastado toda a sua fortuna. Ela diz assim, se eu apenas tocar, eu serei curada. E ela sai da sua cultura, ela sai do seu meio, totalmente, que era a lei que dizia que ela tinha que ficar fora do arraial. Ela entra no meio da multidão, com aquele fluxo de sangue, sendo uma mulher toda amaldiçoada. Ela toca Jesus e ela é curada. Todo mundo que toca Jesus experimenta algo sobrenatural. Não tem como dizer, eu experimentei Jesus e continuo com a mesma vida. Eu experimentei Jesus e a coisa não mudou. Quando Jesus nos toca, por isso que tem aquele louvor antiguinho da harpa, eu gosto do zinho da harpa. Tocou-me, Jesus tocou-me e livrou-me da escuridão. Esses são os hinos que a gente olha e fala assim, é ultrapassado. Não é não, esses hinos são bíblicos. E fala assim, tocou-me, Jesus tocou-me. E ele traz uma doutrina para nós daquilo que ele fez na cruz. Então Jesus tocou e nos curou e tirou-nos da escuridão. Então, ou seja, Jesus tirou o homem da escuridão e ele se revelou a luz que brilhou. Então tocamos nele e nós fomos curados. O verbo se fez carne e habitou no meio de nós. João capítulo 1, versículo 14. O verbo que habitou. Meu irmão, nós servimos um Jesus que habitou no meio de nós. Nós servimos um Jesus que morreu há 2000 anos atrás, mas ele senta na cama com você. E outra, o Espírito Santo, ele não senta com você, ele habita em você. Olha como você é amado. Olha a luz que brilha. Então eu e você somos prova viva do milagre de Deus. Eu e você somos prova viva do poder de Deus. Esses dias eu estava ouvindo um debate 20+1. Era 20 feministas contra uma mulher cristã. E as mulheres querendo definir as coisas, eu gosto de ouvir porque me faz pensar.
Todo mundo tentava definir, mas não conseguia definir nada. Aí uma mulher que é professora, dá aula numa escola católica. E ela falou assim, e a mulher perguntou para ela: quando você está na escola católica, e a criança pede, o que é certo? Um casamento entre homem e mulher? Ela fala: eu ensino outra coisa. Ela falou assim: mas você tem que ensinar o catecismo. Você tem que ensinar que é pecado. Porque a escola católica, o pai que matriculou o filho naquela escola, quer dar uma educação cristã para aquele filho. Você não tem o direito de ensinar. Aí ela ficou perdida. Por quê? Porque ela nem sabe o que está fazendo. Ou seja, nós vivemos num mundo totalmente doido. E a gente precisa entender que Jesus tocou e transformou. O que era errado continua sendo errado. O que é certo continua sendo certo. Aquilo que Deus nunca mudou, os princípios são imutáveis. O problema é que hoje as pessoas não reconhecem a glória de Deus. Todo mundo desfruta da glória de Deus. A humanidade chegou aqui por causa da glória de Deus, mas todos negam a existência de Deus e a glória de Deus, mas desfruta da bondade, da grandeza e da glória de Deus. Então nós não somos contra Deus, nós somos ingratos, porque nós desfrutamos da glória de Deus e não reconhecemos a glória de Deus. Se o Senhor tirar o ar que nós respiramos, nós morremos. Então, ou seja, a glória de Deus se manifesta, o verbo que habitou. Então, ou seja, vira para alguém assim: ó, a glória de Deus habita em você. Habita em você. Então, ou seja, nós precisamos manifestar essa glória. E a segunda coisa está no versículo 2: pois a vida que foi manifesta a nós, vimos e damos testemunho dela, e vos anunciamos a vida eterna. Qual é a doutrina do Natal? A vida eterna. É a vida eterna. Qual é a maior promessa de Deus? Não é se dar bem na terra, é uma vida eterna. É a eternidade com Ele, é a morada eterna com Ele. Não é só uma vida aqui, porque a vida aqui é passageira. A vida é rápida, meus irmãos. Tem gente que nasce e morre. Tem gente que leva quase um século para morrer. Tem gente que não deixa a pessoa morrer. Já viu aquela pessoa que está quase 90 anos, usando fralda, sendo cuidado, não fala, e você fala assim: não pode morrer, porque a gente não quer sofrer. Mas aquela pessoa já perdeu a sua dignidade. Cabe ao homem nascer, viver e morrer, e a gente não quer que a pessoa morra, porque a gente não quer sofrer. Mas pergunte para alguém que já não tem controle da sua saúde básicas, tudo aquilo que é básico. O que você vai querer? Você acha que você vai gostar de viver alguém limpando a sua higiene, você não tendo mais vida deitado numa cama? Mas a gente é tão egoísta que quer nisso, a gente quer para nós, e não perguntar: não é melhor agora talvez essa pessoa descansar? Porque há uma promessa de vida eterna, e naquela eternidade não tem choro, não tem lágrima, só tem alegria e contentamento. Mas o pecado que habita em nós e que entrou na terra não nos permite a gente viver isso. Então a alegria do Senhor é a salvação. O Natal representa a salvação, é o centro da mensagem do Natal. A esperança chegou, a luz brilhou. Então agora a salvação não é por obras. Eu não vou fazer tudo que é bom, tudo que é certo para ser salvo. A salvação não é por obras. Obras não salvam. Você pode ser bonzinho, você pode fazer tudo certinho. Paulo diz em Coríntios capítulo 13, ele diz assim: ainda que você dê todos os seus bens aos pobres, se não for por amor a mim, não vale nada. Ou seja, a salvação não é por obra, porque se fosse por obra, a gente ia falar que nós podemos nos salvar. A salvação também não é por uma vida correta, a minha moral. Eu sou correto, olha só para a minha vida. Eu não faço nada de errado, eu faço tudo correto, e eu não erro, eu sou perfeito. É você e você mesmo, eu e você e Irene, né? É aquela coisa, a pessoa, olha para mim. Não existe pessoa, eu sou humilde pra caramba, olha para mim. Já perdeu a humildade aí. Não existe pessoa correta, porque a motivação correta não é ser correto, a motivação correta é amar Jesus. Imagina, Deus disse para um profeta: case com uma prostituta. Agora case com a prostituta e deixa ela se prostituir, e depois você resgata ela e traz ela para mim. Você casaria? E depois que ela te prostituísse lá fora, você trazeria ela de dentro e continua sendo sua esposa? E aí a mensagem para o profeta, para o povo de Israel: é assim como eu me vejo.
Então, ou seja, a moralidade não significa nada se a motivação não for correta. A última coisa, a salvação não vem pela obediência, por meio de alcançar algo. Eu vou obedecer a Deus. Já viu aquela coisa? Aqui, ó, você vai confessar esse pecado para mim. Quem aqui já não passou por isso? Quando você faz uma coisa errada, aí parece que aí você faz uma coisinha errada aqui, uma coisinha errada ali, aí de repente começa a dar umas coisas erradas na sua vida e você pensa assim, Deus está me castigando. Vamos confessar? Levanta a mão. Eu posso levantar até os pés aqui, eu pensava assim também. Todos nós, porque qual é a frase que a gente sempre ouviu? Deus vai te castigar. Deus vai te castigar. Agora, se Deus castiga, Ele nega a sua essência de amor. Deus é totalmente amor. Ele não castiga ninguém, mas Ele não nega para ninguém a escolha e a consequência da sua escolha. Se eu gastei mal, teve um dia que um irmão chegou no meu gabinete e falou assim, pastor, o devorador entrou na minha casa. O devorador está comendo todo o meu dinheiro. E o devorador não sei o quê, e começou a falar. Eu falei, é mesmo, irmão? É mesmo. Então vamos pegar, traga a sua fatura do cartão de crédito. Aí ele trouxe a fatura do cartão de crédito. Estava lá, Aramis. Eu falei, o devorador da Aramis. Aí estava lá, loja tal, devorador da loja tal, devorador da loja. Quem que vai nessa loja comprar? Sou eu. Eu falei, o devorador é você. Você é o devorador da sua finança. Não é o diabo, é você compra sem precisar. Quem aqui, as irmãs, em nome de Jesus, não tem? As irmãs têm a máfia da compra. A máfia do sapato, a máfia disso. As irmãs têm a máfia. Os maridos são bobos, sabe por quê? Porque é pergunta que eu não faço mais. Porque as irmãs compram, escondem debaixo de carro, esconde debaixo da mala, deixa 3 meses e fala, é nova. Não, eu já comprei faz tempo. Ela para não mentir. Isso aqui ninguém faz isso aqui, não acontece aqui não. Eu lembro que eu trabalhava na empresa, fui numa loja, moça, a sua esposa não sai daqui. Eu falei, que legal. Não, eu não. Aí esse dia eu estava aqui agora, essa semana aqui, uma irmã, não vou nem apontar aqui, a irmã está aqui. Eu e a Tati estamos tomando uns café, comprando uns negócios. Está comprando uns negócios? Não, veja bem, pastor, não é nada disso. Aí ontem minha esposa com vestido novo, eu falei, de onde você comprou esse vestido? Então, lá com promoção ali e tal. As irmãs, mas você é mentira, viu? Sabe o que eu comecei a fazer para não pecar mais? Não pergunta. Tá bonita, tá tudo certo. Irmão, mas Deus sabe, Deus está te vendo, né? Aí tem lá o sapato escondido no carro, escondido tem uma guerra de sapato. Aí aparece, faz tempo que eu comprei. Né? Vocês estão rindo porque eu sei. Deus está falando aqui, meus irmãos. Deus está falando. Nem sei por que eu vou falar isso. É feio, né? Irmãs, mas está tudo certo, né? O marido é um bobo e a gente vai embora. Então, ou seja, nós somos salvos, não é pelas obras, não é pela obediência, não é por fazer tudo correto. A gente somos salvos pela graça de Deus, porque foi Ele que nasceu, foi Ele que morreu, foi Ele que ressuscitou, e a partir daqui nós não temos mérito nenhum, é a graça e a bondade de Deus. Nós somos fiéis a Deus por ser tão amado. Nós fazemos tudo correto e fazemos obra porque somos amados. Nunca vamos fazer algo para ser amado, mas porque a gente já é. Então é uma forma de devolver o grande amor. Eu lembro quando eu fui ver o John Piper pregar. Meu sonho era ver ele pregar. Pedi dispensa do trabalho à tarde, foi na Estância Árvore da Vida. Fui para lá para ver o John Piper, um dos meus teólogos famosos, que eu mais admiro, que eu gosto. E estou lá naquela fila, vendo o John Piper pregar. John Piper chega e começa a pregar. Eu falei, ele vai falar de teologia sistemática, ele vai falar de várias coisas que eu queria aprender. E estava aquela coisa que a gente gosta da academia, da leitura e tal. Aí ele fala assim, amar a Jesus é assim. Fiz 17 anos de casado ontem. É como se eu pegasse um presente e desse um presente para minha esposa, de alto custo, um carro, uma joia cara. E ela perguntasse para mim, por que você está me dando esse presente? Ela falou assim, porque não faz mais que a minha obrigação. Você é minha esposa, e eu te dei, você me deu nossos filhos, você me deu isso, você me deu aquilo, então é a minha obrigação. Como que essa mulher receberia o presente? Sabe o que ela ia fazer? Pegar a joia, o carro e tacar na minha cara. Agora, se eu chegar e falar assim, e ela perguntar para mim, por que você me deu esse carro, essa joia? Porque é o mínimo que eu poderia fazer por tudo aquilo que você me
fez. Aí eu não vim aqui, perdi meio período do meu trabalho para ver John Piper falar uma coisa tão simples assim. Eu só ouvi Deus falar comigo assim: então me ame assim. Às vezes, meus irmãos, as coisas são simples, o evangelho é simples, mas a gente precisa amar Ele, e tudo que nós fazemos é um mínimo por tudo aquilo que Ele fez por nós. Então não existe nenhum sacrifício que a gente faça aqui que vai chegar perto daquilo que Jesus fez. Então aquela frase: eu estou cansado, eu não posso, sair da minha zona de conforto, eu não vou dormir um pouquinho mais tarde, não sei o quê. Sabe por quê? Porque no fundo, a gente não reconhece quem Ele é. Eu falava no culto sexta-feira nos meus amigos, eu falei: esse aqui foi o melhor ano da minha vida. Por que foi o melhor ano da minha vida? Eu estou com o mesmo carro desde 2012. Eu não ganhei mais dinheiro, mas o melhor ano da minha vida é porque eu estou vendo pessoas sendo salvas. Eu estou vendo pessoas sendo transformadas. Eu estou sendo um instrumento de Deus para poder abençoar pessoas. Não tem dinheiro no mundo que pague isso. Porque a gente acha que o melhor ano da vida é a gente conquistar coisas. Não, o melhor ano da nossa vida é estar no centro da vontade de Deus. Então a segunda coisa que nós aprendemos é que a doutrina do Natal é a salvação. É a salvação que entrou em nós, a luz do Natal que brilhou. Nós somos salvos pela graça e pela bondade de Deus. É um favor imerecido, um amor imerecido. Então a doutrina, o significado é a salvação. E a terceira coisa? Qual que é a terceira coisa? Somos chamados para comunicar. Verso de número 3, olha que interessante. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos anuncio, para que também tenhais comunhão conosco, que a nossa comunhão é como o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Essa mensagem foi escrita em 90 depois de Cristo, quase no final do século. Essa mensagem tem passado séculos e séculos, tantos séculos que chegou até nós depois de 21 séculos. E essa mensagem não para, porque alguém está vindo e ouvindo e continuando a comunicar. Então, ou seja, se eu entendi a doutrina do Natal, eu entendi a graça, a salvação, o que eu vou fazer agora? Eu não vou comunicar falso anúncio, eu não vou comunicar fake news, eu não vou comunicar a promoção da roupa. Tudo isso é bom, mas eu vou comunicar a salvação. Eu vou comunicar quem Jesus é. Mateus capítulo 28, versículo de número 16, 17, 18, 19, 20. Ide, toda autoridade foi me dada, portanto, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sendo discípulo de Jesus e ensinando a obedecer a palavra de Deus. E a Bíblia diz: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Ou seja, agora eu comunico o que eu ouvi. Por isso que a nossa igreja é uma igreja em célula, não com célula, porque as células é o meio a qual você pode abrir a sua casa, convidar algumas pessoas e comunicar a palavra de Deus. É a forma que você senta, convida um vizinho, convida um amigo. Talvez ele nunca entraria na igreja, mas ele está aqui. Porque ele entrou através do meio da célula. Tem muita gente. Deixa eu fazer uma pergunta: quem aqui chegou na igreja por meio da célula? Levanta a mão. Olha quanta gente chegando, que nunca entraria na igreja, mas por meio da célula. Quantas pessoas estão chegando na igreja por meio das células? Agora a gente, pastor, mas abrir minha casa, tirar 2 horas por semana para poder fazer o estudo bíblico. Meu irmão, compartilhar é a coisa mais gostosa do mundo. Começamos na célula na casa de uma amiga minha, ela falava assim para mim: pastor, eu acordo 5 horas da manhã, eu tenho toda uma rotina, não dá. Tem que começar às 7 horas, tem que terminar às 9 horas, não pode passar do horário. No primeiro dia da célula, eu atendendo gente no galeria, atrasado, ela: cadê você? 5 para 7, eu passei por cima de tudo que é carro, para chegar lá. Cortei até uma moça da célula na fila, aí ela falou: o pastor está aqui, fura a fila. Começamos, primeiro dia, segundo dia, na terceira célula era 7 horas, nada de começar, 8 horas, nada de começar, porque a comunhão estava tão boa. Ela falou: pastor, uma vez por semana dá. Pode dormir tarde, não tem problema. O horário já passou, o último dia eu saí de lá, era 11h30 da noite. Por quê? Porque ela viu como que é gostoso receber pessoas, estar na mesa, compartilhar, aprender e crescer junto. Porque é maravilhoso.
Então, ou seja, a gente comunica, anuncia e faz toda a grande obra. A grande comissão é um chamado. E lá no Sermão da Bem-aventurança, o Senhor fala de características daquele que vive o chamado. Sabe qualquer bem-aventurado? Somos nós, pobres de espíritos. Bem-aventurado somos nós que choramos por justiça. Bem-aventurados somos nós que temos mansidão e humildade. Bem-aventurados são pacificadores e misericordiosos. Bem-aventurados são aqueles que são limpos de coração. Bem-aventurados são aqueles que choram com quem chora. Felizes sois quando forem perseguidos pelo meu nome. Ou seja, eu não posso concordar com a injustiça, eu não posso ser injusto, eu não posso fazer as coisas erradas. Tem muita gente que critica os outros, mas é a primeira a furar a fila. Tem muita gente que critica os outros, mas é o primeiro a fazer as coisas erradas. Para mim pode, para os outros não. Tem muita gente que ama criticar, mas é péssimo em fazer. Ah, pastor, isso está errado, está errado. Eu falei, tá, me dá uma solução. Ah, pastor, isso está errado, me dá uma solução. Porque é fácil a gente apontar e ser engenheiro de obra pronta. O difícil é construir. O difícil é chegar e fazer. O difícil é arregaçar a manguinha e começar a fazer. Alguns anos atrás eu vi um amigo meu morrendo, voltando. Se você já ouviu essa história, você vai ouvir de novo. Para vocês é repetição, a gente aprende por repetição. Eu vi um amigo meu morrendo, voltando da balada. Carro capotou, pegou fogo, morreu ele e um casal que estava na frente. Eles riscavam para sair do carro. Morreram os 3 carbonizados. Eu falei assim, se o povo não vem para a igreja vai para o povo. Fomos para a porta da balada. Começamos a evangelizar na porta das baladas. Começamos a ganhar pessoas na porta das baladas. Começamos a pregar Jesus na porta das baladas. Começamos a ganhar gente. Ganhamos um dono da balada. Começamos um grupo na casa dele aqui no Hermitage. Mais de 70 pessoas frequentavam aquele grupo. O dono da academia foi para o grupo. Começamos uma célula dentro da academia. E assim nunca mais parou. Agora, quem está disposto a comunicar aquilo que tem que ser comunicado? Quem está disposto a falar aquilo que precisa ser falado? Lembro um dia que a gente, com 150 jovens, subimos o Cambuí com rosas. Era na época do rolezinho. Aí o povo do São Bento viu aqueles 150 jovens subindo, com placa, com todo mundo de preto. Aí o pessoal assim, começou a fechar a porta dos bar, achando que a gente ia assaltar. Que aquele mundo daria de gente vindo. Não resista ao amor, abrace. Amanhã eu sou desviada, já pei, ora aqui, ora acolá, e começamos a orar. E não paramos, ninguém resiste a uma oração. Agora a gente tem medo de comunicar. A gente é 007, agentes secretos na sociedade. Tem gente que chegou aqui na igreja e falou assim, cara, fulano frequenta a igreja, nem sabia que ele era crente. Porque a gente tem medo de anunciar aquilo que a gente é. Se você nega Jesus diante das pessoas, Jesus nega você diante de Deus. Nós precisamos comunicar o evangelho. Nós precisamos ser luz do mundo, para que o mundo veja o que ele fez. Mais vidas. Pessoas. O evangelho não é feito de estrutura, mas é de pessoas. A igreja perseguida rasga a Bíblia para traficar uma folha de Bíblia. A igreja perseguida memoriza uma página da Bíblia e troca. Eu estou com Mateus 26. Quem tem Mateus 27? Eles trocam Bíblia. Você tem Bíblia no iPad, você tem Bíblia no tablet, você tem Bíblia online, Bíblia falada, Bíblia escrita, Bíblia em braille, Bíblia para tudo que é lado. E você não lê a Bíblia. Aí, naquele dia não terá grandes desculpas. Mas para concluir, o versículo 4 deixa para nós algo interessante. Essas coisas que vos escrevo, para que a nossa alegria seja completa. Para que quê? A nossa alegria. O que é alegria? O que é alegria? Quando você já ficou alegre? O seu time de futebol ganha, você fica alegre. Você conquista alguma coisa, você fica alegre. Você pega uma roupa, uma sandália, um calçado, você fica alegre. Eu encontrei um casal agora, eles estavam no shopping e eles foram adquirir um celular. Na hora encontrou um comprador para um antigo celular. Adquiriu alegria, milagre. Dentro da loja.
Mas já passou, o celular já não é mais novo, está usando, acabou. Uma alegria momentânea. Todas essas alegrias são momentâneas. Eu já tive muitas alegrias momentâneas. Mas o texto não está falando de alegrias momentâneas. O texto está falando de alegria completa. No grego, essa palavra é que não tem falta. Uma alegria plena. Uma alegria maravilhosa. Uma alegria que preenche. Se não é se você tem, se você não tem. Não é se está faltando alguma coisa, não. Mas é uma alegria que só Jesus pode dar. Essa é a promessa de uma alegria plena. Então, a luz que brilha, que é a luz do Natal, a doutrina por detrás, é a salvação e a alegria. Quando a gente encontra a salvação e a alegria, a gente compartilha. Talvez eu e você não compartilhamos tudo, porque a gente não entendeu o quão pecador nós somos. E a alegria do Senhor, ela traz algo maravilhoso. O Natal é um cumprimento de uma promessa. Então, no dia do Natal, quando você sentar na sua mesa e ter toda a família reunida, e você tomar a palavra e fazer, vamos fazer uma oração aqui, porque a salvação chegou aqui. Você está exercendo aquilo que Deus te chamou. E quantas vezes a gente não esquece? E eu escrevendo essa mensagem, eu lembrei de um dia que eu fui passar, se eu não me engano era o Natal ou o Ano Novo, na praia, lá em Santos. Nós reunimos e na hora que estava virando ali, a gente estava jogando baralho em família. Eu olhei do outro lado, na sacada, e vi dentro da sala uma mãe e um pai e 2 filhos, ambos de joelho orando. E na hora me deu uma vergonha, porque era para eu estar fazendo a mesma coisa. Sabe, meus irmãos, nós precisamos ter alegria plena. Mas se a gente não amar Jesus de uma forma como nunca amamos, a gente nunca vai ter. Por isso que você corre, corre, corre e nunca está feliz. Você conquista, conquista, conquista e nunca está em paz. Porque quem dá a paz é Jesus. Que nessa manhã você possa lembrar que Jesus é o verdadeiro significado do Natal. Que a doutrina por detrás dessas luzes é a salvação. E que a salvação chegou. E eu quero gritar para o mundo todo que eu sou salvo, que eu sou amado e que sou do meu Pai. Natal é a esperança do mundo. Se Natal não existisse, se Jesus não existisse, o mundo continuaria em trevas. Mas a esperança está em mim e em você.